Quem aí de vocês já ouviu falar na parábola, na síndrome, na história do sapo na panela de água quente? Se você ainda não ouviu, é só você buscar na internet, que você vai ver vários relatos. É um autor desconhecido, não sabemos quem escreveu essa história, mas circula por aí há muitos anos. Se você jogar o sapo em uma panela de água quente, automaticamente ele vai cair lá dentro e vai pular. Agora, se você colocar o sapo em uma panela de água fria e levar ao fogo, a água vai aquecendo. Conforme a água vai aquecendo, ele vai se adaptando, até a água ferver e ele tentar pular fora. Aí ele já perdeu toda a sua energia e vai morrer cozido, porque ele não vai conseguir pular fora da panela de água quente. Billy? Então, tem muitas pessoas, principalmente depois de 50, que estão aí se adaptando, muitas mulheres se adaptando dentro de uma panela de água quente, perdendo a sua energia e não tem coragem de pular fora. Fica aí até morrer cozida. Ontem eu conversei com uma seguidora há bastante tempo, e cada vez que eu converso com alguém que está passando por um sofrimento, eu corro aqui, porque com certeza, como ela, tem várias. E corro aqui e tento ajudar por aqui. O que eu quero te dizer? Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e ainda tenha vida eterna. Não pereça, não sofra. O que é perecer? É sofrer. Então, eu vejo muitas pessoas, inclusive essa mulher que eu conversei com ela ontem, que ela sabe que eu não prometi que não ia falar o nome dela, óbvio, né? Mas que faria esse vídeo hoje, que vive uma vida de sofrimento, de humilhação. E tem outras pessoas que vivem em casa de filho, em casa de patrões, em amizades, ali naquela panela de água quente, perdendo a sua energia, porque não tem coragem de pular fora, né? Em João 3,16 não diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê sofra humilhação, apanhe, passe por muito sofrimento para ter a vida eterna. Não diz isso. Em outras Bíblias diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê viva uma vida em abundância e tenha a vida eterna. O que é uma vida em abundância? Uma vida boa. Então, tem pessoas que falam assim: eu vou ter que aguentar esse sofrimento, porque fulana ou fulano são bons, mas o inimigo se apodera deles, então eles fazem isso comigo, depois eles pedem perdão. O que Jesus diz para a mulher, para Maria Madalena? Vem, não peque mais. Você não tem que ficar fazendo, perdoando e a pessoa te aprontando, e você perdoando, e você apanhando, e você sofrendo, e você perdoando. Não. Se a pessoa quer continuar pecando, peque longe de você. Porque, olha, Jesus teve a morte de cruz, que naquela época a morte de cruz era a morte mais humilhante que existia. Então ele já passou toda essa humilhação na cruz por nós. Jesus não morreu na cruz por uma ideologia política, ele não morreu como um mártir. Ele morreu por toda a humanidade, não foi por uma ideologia, ele morreu por toda a humanidade. Ele não tinha lado, direita, esquerda, não, ele morreu por toda a humanidade.
para que toda a humanidade não perecesse e ainda tivesse vida eterna. Todo aquele que nele crê, óbvio. Então, se você crê em Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Você creu, você foi batizada, você é salvo. Por que você tem que passar por essa vida de humilhação? Por que você tem que passar por tudo isso? Me fala. Para ir para o céu? Você acha que Jesus quer o seu sofrimento? Jesus quer a sua humilhação? Eu tenho que pagar o preço, eu tenho que sofrer, eu tenho que me humilhar, porque é o preço que eu tenho que pagar. Mas que preço? Jesus já não pagou todo esse preço na cruz do Calvário por você? E você vai ter que pagar o preço de novo? Estou entendendo. Se o seu marido te ama como Cristo amou a sua igreja, ele não vai te humilhar, ele não vai te puxar os cabelos, ele não vai te massacrar, ele não vai te escravizar trabalhando. Você já cuida da casa, você cuida dos filhos, você trabalha fora, ainda você tem que ser humilhada ainda. Uma amizade, você é leal à sua amiga, ao seu amigo, você tem que sofrer a humilhação deles? O seu patrão, você trabalha, você faz tudo o que ele pede e você ainda tem que ser humilhada? Por quê? Porque você não tem coragem de sair dessa panela de água quente. Se você crê em Jesus e você entende que ele já pagou esse preço todo na cruz do Calvário, você não vai submeter essas humilhações, esse sofrimento. Nossa, gente, eu choro com essas mulheres, eu choro com essas mulheres. Se eu tivesse condições, assim, olha, de abrir uma casa gigantesca para acolher essas pessoas, porque, gente, sofrimento ainda hoje, mais de 2000 anos que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, ainda tem tanta gente sofrendo, sendo humilhada para ir para o céu. Estou entendendo isso. Então, saia dessa panela de água quente, em nome de Jesus. Eu vi um vídeo de uma mulher com 101 anos. E ela nunca foi internada no hospital, tem uma saúde de ferro, cuida da casa dela. Por quê? Porque ela cuida de si própria. Ela cuida da sua alimentação, ela cuida do seu físico. Agora, vamos largar esse negócio de cuidar dos outros, cuidar de todo mundo. Você cuida de todo mundo, mas você fica nessa panela de água quente aí, gastando toda a sua energia e não cuida de você? Ora, peça instrução do céu, que Jesus vai falar na sua cabeça e vai te dar direção. Fica ligado aos sinais do céu e você vai conseguir sair dessa situação, ok? Beijão, grandão!